E dia 12 foi comemorado o dia da enfermagem, isso, né? Última segunda-feira. Opa, aí a gente convidou para participar da edição de hoje aqui do programa as enfermeiras Nádia Carvalho Gavi. Nádia, tudo bem? E a Maria Ângela. Maria Ângela da Graça Nascimento. Tudo bem, Maria Ângela? Tudo bem, Marquinhos. Graças a Deus. E você? Bom dia, Jean. Tudo bem. Agradecer, tá, por vocês terem aceito o nosso convite e poder bater um papo, né? Porque, como dissemos, né? Vocês chegarem, nossa, mas a gente tá um pouco tenso. Mas imagine a gente quando tem que ser atendido, né, por vocês. É igual eu falei em off, né? Elas só estão fugindo do microfone como a gente foge da agulha, né? Então, As duas trabalham atualmente na Santa Casa de Capivari. Isso. A Mariângela, acho que faz quanto tempo já, Mariângela, lá? 32 anos. 32 anos. E você, Nádia? Eu, 7 anos, quase 8. Já é um tempo já também. Já é um tempinho. Vocês trabalham juntas? Isso. Diariamente juntas. Diariamente juntas. Sim. A Maria Ângela é enfermeira-chefe, é isso? Gerente do serviço de enfermagem. Ah, legal. E, nossa, acredito que vocês têm histórias, hein, pra contar. A Maria Ângela foi a primeira a tomar a vacina da Covid, não foi? Exato. Fui a primeira a ser agraciada aí com a dose da vacina. Eu lembro que a gente cobriu esse dia também, né? Que foi um dia importante para o momento que a gente vivia, né? Exatamente. Nossa, ainda ontem eu estava relembrando essa fase aí da pandemia. Como foi isso aí para você? Foi muito pesado, Jean. Ainda ontem a gente estava lá na ala que foi reformada, que na época a gente transformou a ala de Covid mesmo. E ainda eu falei, infelizmente a cena do Covid naquela ala não sai da minha memória. Foi muito pesado, foi muito tenso. Deve ter presenciado muita coisa triste, né? Porque vocês estão preparadas para determinadas situações que a gente até, podemos dizer assim, nos traz assim um certo orgulho, né? De vocês encararem na linha de frente, né, determinadas situações que eu acredito que só para pessoas que estão preparadas mesmo para aquilo. Agora, quando surge algo novo que vocês nunca enfrentaram, né, fica aquela ponto de interrogação, né? Exatamente, eu acho que isso que foi mais estressante, né, pra gente na época, que era uma doença totalmente nova, né, não tinha quase nada de estudo. Não existia um protocolo. Não existia um protocolo de atendimento, foi tudo feito com planos de contingência e tudo na correria, né. Então, assim, a gente teve que providenciar com a estrutura que a gente tinha no momento e as famílias querendo resposta, paciente querendo resposta e no momento nem mesmo a gente tinha, né. Então, foi um momento muito difícil para todo mundo que trabalha na linha de frente, né, até mesmo para a população, né, que também não tinha resposta, né. Então, todo mundo vivia na dúvida o que vai ser, como que vai ser. Muito triste. E ao mesmo tempo as pessoas confiavam, né, em vocês, porque é natural, a gente procura um médico, né, uma enfermagem, para resolver o problema. E às vezes vocês também ficavam naquela angústia, né? Naquela angústia, né? A gente tem o conhecimento técnico, científico, mas é uma doença aí que veio totalmente diferente, né? Pegou todos nós bastante surpresa. E hoje, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na profissão? O meu, particularmente, é com criança. É o meu ponto fraco. Sim. Tá, mas os desafios estão aí, eu acho que para todas as profissões, né? E a gente vai enfrentando, sempre conversando muito, né? Trabalhando bastante em equipe. A gente tem uma equipe bastante bacana, que trabalha em conjunto. E tem dúvida, uma vai atrás da outra, uma pede auxílio da outra. E assim a gente vai vencendo os desafios do dia a dia, né? Você fala de ponto fraco por conta de ter dó, de cuidar da criança, exatamente, de ver a criança naquela situação. Ainda mais a gente que tem filho, sim. Né? A gente fica ali com aquela dó da família, né? É um momento muito difícil para os pais. Os pais, né, aí entram naquela dúvida, o que vai acontecer com a criança. E a gente é dó. Esse é o meu ponto fraco, mas a gente tem que encarar, né? Tem que encarar, E nesse momento, particularmente falando, né, com as síndromes respiratórias agudas, os hospitais estão lotados com as crianças, né? Então, está sendo aí mais um momentozinho de enfrentamento para a gente. De atenção. De tensão. E para você, Maria Ângela? Para mim, atualmente, o desafio que eu vejo é não deixar se perder a essência da enfermagem, do cuidar, a essência não só da enfermagem, do profissional da saúde, que é o cuidar, que é o toque, que é chamar o paciente pelo nome, ouvir o paciente,
com a tecnologia. Porque hoje, onde tudo é tecnologia, tudo é sistema, então a gente percebe que se está perdendo um pouco aquela essência, né? O paciente, o seu Jean, não, o paciente ele acaba sendo um código de barra, um número, ou até mesmo um diagnóstico. Então eu vejo como um desafio muito grande. Não deixar perder a real essência do cuidar, que é o toque, é o falar, e unir essas duas coisas. Automatizar é bom, mas não pode deixar o lado humano, né? Exatamente. Ainda mais quando a pessoa procura o posto de saúde ou a Santa Casa em busca do atendimento. O acolhimento, às vezes, já é um tratamento, não é? Exatamente. A forma como se trata. Como se acolhe, é um sorriso, é um bom dia, eu tô aqui para te ajudar. Eu vejo isso daí como um grande desafio. A valorização, né, da profissão, né? Não só falando em termos financeiros, mas de sentimento. De sentimento. Pessoas, a gente tem que entender que o ser humano, ele é complexo, né? Ele tem as necessidades tanto físicas quanto emocionais, psicológicas. Então a gente está ali, a gente está tratando do paciente como um todo e não da doença dele, né? E que nem a Maria Ângela falou, esse tem sido o nosso maior desafio. As pessoas olharem para esse paciente como uma pessoa, como um ser humano que tem as suas necessidades, não apenas físicas, mas emocionais. É sentar, é uma conversa, né? Entender a necessidade dessa pessoa, para a gente poder ajudar e auxiliá-la da melhor forma possível. E eu vejo que às vezes talvez o mais difícil na profissão de vocês é a paciência, porque às vezes o paciente pode tratar vocês de uma forma ríspida. Exatamente. Mas não por que eles estão querendo te tratar mal, mas por causa da situação que eles estão vivendo, eles estão lá em busca. Eles querem sair daquela, né? E às vezes não entendem o momento, às vezes querem ser atendidos na hora, às vezes tem outras pessoas com mais gravidade na frente. Isso. E é difícil também, eu acho, para vocês manter a calma e entender que a pessoa só está fazendo isso porque ela está num momento de desespero. Num momento de estresse, né? Como a gente também vive, né, no momento de estresse, porque às vezes você não conseguir resolver o caso te estressa, porque a gente se cobra muito, que a gente acha que a gente tem que resolver, né, a gente não consegue entender que nós também temos as nossas limitações. E o paciente também muitas vezes já chega estressado. Sim. E eu vejo muito que durante a pandemia e pós-pandemia se fala muito de empatia. Mas todo mundo, essa palavra virou moda. Mas o que eu vejo que muitas pessoas, tipo assim, eu sobrevivi ao Covid, sobrevivi à pandemia, agora eu quero tirar o atraso. Então eu quero resolver o meu só. Né? Fala de empatia, mas não pratica. Não pratica, exatamente. Então é bastante complicado. E Maria Ângela, lá atrás, o que te motivou a escolher a enfermagem como profissão? Bom, a minha inspiração, Marquinhos, veio de berço, vamos dizer assim. O meu avô já era da enfermagem. Meu avô foi da Revolução de 32 e quando ele voltou do fronte, ele foi para a enfermagem. Ele começou na Santa Casa em 1934. Aí depois veio a mãe, as tias, e então eu falo assim, que eu aprendi a amar a enfermagem ainda no berço, né? Cresci, bem dizer, dentro da Santa Casa. Por mais que minha mãe foi relutante ao fazer enfermagem, ela queria que eu fosse para direito, para magistratura, mas a minha primeira escolha sempre foi a enfermagem. Então, o que me motivou, a minha inspiração foi a dona Marilena. E você, Nádia? A minha família não vem de uma geração da saúde. O meu pai é químico, minha mãe sempre trabalhou em casa, né? Sempre foi do lar. Mas sempre tive a questão de cuidar, né? De estar preocupada com os outros, da família ali mesmo. A minha irmã mais velha foi a primeira a entrar para a saúde, hoje ela é médica, mora em Ribeirão Preto e devagarzinho a gente ia conversando, né? A princípio eu tentava vestibular para medicina e aí minha irmã veio um dia e conversou comigo, olha, do seu jeitinho que você é, né? Não acredito que você tenha a capacidade. Ela falou, mas eu vejo você mais na enfermagem, né? Essa questão de cuidar, de conversar, e assim eu fui, ingressei na faculdade. Comecinho da faculdade vem aquelas dúvidas, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Aquele primeiro acho que ano. Toda profissão surge exatamente, isso, primeiro ano de faculdade, o que a gente está envolvido de fato na profissão, né? É muita teoria. E aí quando eu comecei a adentrar os hospitais,
que eu comecei a pegar o gosto de conversar com pacientes. Logo depois veio o adoecimento da minha avó, que foi sempre atendida na Santa Casa, eu ficava de acompanhante. Eu cuidei por vezes da minha avó, em finais de semana que eu vinha, ficava de acompanhante com ela. E aí, devagarzinho não, né? Mas eu fui conhecendo mais a área e fui pegando o amor. Eu acredito que é com todas as profissionais, ou a grande maioria, né? Grande maioria.